Alguns clientes têm nos procurado para pedir orientação e sugestão de como proceder para recuperar o caixa da empresa após a crise. Temos orientado e sugerido o seguinte: observe as questões tributárias da sua empresa. Esse é o propósito do vídeo de hoje. Algumas pequenas dicas que o empresário pode fazer para economizar recursos por meio do planejamento tributário. Auditoria no pagamento do fundo de garantia. Uma correta auditagem nas parcelas que compõem o cálculo do pagamento do FGTS pode representar economia tributária. Vamos verificar o que diz a legislação? O parágrafo 6º do artigo 15 da Lei do Fundo de Garantia, Lei 8.036, estabelece algumas hipóteses onde determinadas parcelas não compõem o cálculo do FGTS. Essas parcelas são as previstas no parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212. Existem várias, eu vou elencar aqui apenas a título de exemplo algumas delas. Participação do empregado nos lucros, quando pagas de acordo com a legislação de regência. Abono pecuniário de conversão de 1/3 de férias em pecúnia, conforme artigo 143 da CLT, e o adicional respectivo. Valor correspondente à dobra da remuneração de férias, também não compõe a base de cálculo do fundo de garantia. Importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional. Salário família e demais benefícios pagos pela Previdência Social, salvo salário maternidade. Parcela recebida de vale-transporte nos termos e limites legais. Como eu disse, existem várias outras, eu estou apenas exemplificando com essas hipóteses. Esses foram só alguns exemplos de economia tributária relativa ao fundo de garantia. Vamos então à próxima possibilidade de planejamento tributário. A correta escolha do regime tributário, lucro real, lucro presumido, simples nacional, pode representar grande economia de impostos. Logo no início do ano, as empresas podem fazer essa opção, é claro, exceto aquelas que existem obrigatoriedade de seguir determinado regime. O importante é que quando essa escolha for feita, ela seja feita com base em cálculos precisos sobre a realidade atual da empresa e sobre principalmente a perspectiva futura, porque esse regime vai vigorar durante o ano e ele tem que atender às realidades e às expectativas que serão vivenciadas pela empresa durante este período. Uma escolha errada, equivocada, pode representar enorme prejuízo em termos de pagamento de tributos. Um exemplo comum é a escolha pelo Simples Nacional, quando este já chega em patamares cuja alíquota se torna inviável. Muitas vezes é preferível mudar de regime, ou para o lucro presumido, ou mesmo para o lucro real, que o pagamento total do imposto, no frigir dos ovos, quando se for somar, será menor do que aquele que era pago no Simples Nacional, por exemplo. Em relação ao Simples, existe essa questão, talvez até psicológica, da pessoa entender que por estar no Simples, ela naturalmente vai estar pagando menos imposto. E não é geralmente isso que acontece. O lucro real, quando for possível enquadrar no lucro real, por exemplo, claro, o lucro real, quanto menor a margem de lucro da empresa e maior as despesas que ela tem, é mais recomendável esse enquadramento, esse regime. Porque no lucro real é possível você obter diversos benefícios do governo, diversos benefícios fiscais, você pode abater despesas, enfim, o lucro real é uma margem muito grande para você poder fazer dentro da lei um bom planejamento tributário. Não significa que no presumido ou mesmo no simples não seja possível fazer esse planejamento. O importante, como eu disse, é o cálculo correto e bem feito no início do ano para que se escolha o melhor regime de enquadramento da sua empresa. Quanto às despesas dedutíveis no imposto de renda para aquelas empresas que já se enquadram no lucro real, eu vou citar aqui apenas alguns exemplos. Como eu disse, existem vários, mas vamos a eles. Os exemplos de dedução fiscal relativas a despesas em empresas de lucro real que pretendo citar
Eles são aplicáveis geralmente em empresas que já fazem parte de um grupo econômico, geralmente constituído por holdings. Os royalties pelo uso de marca, os valores pagos pelos royalties podem ser deduzidos do imposto de renda, pagamento de aluguel de imóveis pertencentes a este grupo, programa de alimentação do trabalhador, juros sobre capital próprio. Estes são apenas alguns poucos exemplos de dedução fiscal que são possíveis dentro do contexto do lucro real. Importante termos em mente que o trabalho de planejamento tributário é um trabalho sério e por isso deve ser feito respeitando os limites legais. Jamais deve ser feito um planejamento ou um trabalho na área de tributos que extrapole os ditames da lei. Como eu disse no início, alguns clientes têm nos procurado para obter informações e orientações sobre como resgatar os seus negócios após a crise. Como visto nesse vídeo, exemplos de economia tributária não faltam. Entendemos, pois, ser este um caminho juridicamente válido e estrategicamente viável. Vocês devem ter notado que esse vídeo tem um propósito apenas exemplificativo. É claro, não é tão simples assim. Exige muito estudo para se fazer o planejamento tributário e, especialmente, ele deve ser feito respeitando a individualidade e a realidade de cada empresa. Considerando que muitas dessas hipóteses de economia tributária se dão de forma administrativa, ou seja, não exige uma demanda judicial para que ela se efetive, entendemos que o caminho do planejamento tributário na retomada dos negócios após a crise é uma excelente opção, porque pode gerar resultados rápidos e efetivos. E essa foi a mensagem que gostaríamos de passar. Na expectativa de ter contribuído, desde já agradeço, um abraço e até o próximo encontro.